Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Peço um favor antes de entrar no nosso pré-jogo aí, Copa do Brasil, semifinal. Meu pai, eita, o bicho vai pegar. Peço o like, sua inscrição e o seu compartilhamento. Então vamos lá, estalar o dedinho aqui. Vamos para a nossa Copa do Brasil, semifinal, o jogo da volta. O jogo da ida foi 2-2. Qualquer resultado igual, né? Por exemplo, 1-1, empate. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 8-8, pênalti. Vitória simples do Fluminense, classifica o Fluminense. Vitória simples do Corinthians, classifica o Corinthians. Quem ganhar esse jogo da volta, está classificado para a final. Se der empate, vai para os pênaltis. Foi 2-2, jogo de ida no Maracanã. O Fluminense falhou em 2 lances que acabaram favorecendo aí o Corinthians a empatar a partida. O Fluminense não demole lá em Itaquera. Então vamos lá. Corinthians e Fluminense, Arena Corinthians, Neoquímica Arena, né, às 8 horas da noite, às 20 horas, transmissão da Sport TV e pelo Premiere, também vai passar lá na Twitch, no Casemiro. Arbitragem do Daronco, né, o Bombadão vai apitar a partida, não curto o Daronco, nem os corintianos curtem o Daronco, né, até os corintianos reclamaram da escalação dele, parece que o Daronco é unanimidade. Estatística, são 117 jogos entre Fluminense e Corinthians na história. O Fluminense já fez uma semifinal contra o Corinthians em 84. Derrotou o Corinthians jogando no Morumbi. Naquela época o Corinthians jogava no Morumbi, no estádio do São Paulo. O Fluminense eliminou eles. Aquele Fluminense fantástico de Romerito, Washington, Assis, Tato, Jandir, Branco, Aldo, Vica, Paulo Vitor. Então esse time despachou o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1984, o treinador era o Parreira. E outros jogos inesquecíveis, como a grande presença da torcida do Corinthians no Maracanã, contra a Máquina, e tem história Fluminense e Corinthians. E tá pau a pau em número nessa estatística de confronto direto entre os dois, tá pau a pau. O Fluminense tem 42 vitórias, enquanto o Corinthians tem 41. São 42 vitórias do Fluminense e 41 do Corinthians. Então, por uma vitória, o Fluminense está na frente deles. 34 empates no confronto. No primeiro turno, o Fluminense meteu 4-0 num jogo no Maracanã, que o Corinthians botou o time reserva, chegou até do Sub-20. O Fluminense jantou eles. Aquele gol do Fred no finalzinho, aquele gol histórico do Fred. Quem também fez gol nesse jogo foi o Manuel. E o Cano fez 2 também. Então, foi 4-0. Já no jogo de ida, como eu falei, foi 2-2, gols do Ganso e do Arias no Maracanã pela Copa do Brasil, jogo de ida. O Corinthians é 5º colocado, tá ali, ó, Corinthians e Fluminense brigando pelo G4. Tá bem legal aí o confronto dos dois. O Corinthians é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com 44 pontos. 1 ponto abaixo do Fluminense. Tá ali colado o Corinthians, o Fluminense tá vendo o Corinthians no retrovisor. Eliminou na Copa do Brasil, eles eliminaram a Portuguesa, daqui do Rio de Janeiro, a Lusa. Eliminaram o Santos, confronto um clássico, né, paulista, e o Atlético Goianiense. Foram esses clubes aí que o Corinthians deixou pelo meio do caminho. O Corinthians vem com força máxima, o Renato Augusto era dúvida, o Fagner também, mas treinaram normalmente e devem começar a partida contra o Fluminense, o técnico Vitor Pereira. Vamos para a escalação dele, a provável escalação do Corinthians, claro, sempre pinta alguma surpresa. Cássio no gol, experiente goleiro Cássio, na lateral direita o Fagner. Tem que explorar o Fagner. E do lado esquerdo, o Fluminense tem que explorar também o Fábio Santos. São 2 laterais experientes, bons jogadores, mas que no segundo tempo botam um palmo de língua para fora e a garotada tem que investir por ali. O Arias, que é jovem, e o Matheus Martins também tem que ser utilizado a velocidade sobre esses 2 laterais experientes do Corinthians. Então Fagner na direita, Fábio Santos na esquerda, a dupla de zaga Balbuena e Gil. Experientes, a maioria ali na casa dos 30 anos de idade, e lento, mas tem que jogar muita velocidade, posição, posse de bola e velocidade em cima dessa zaga do Corinthians. Meio de campo formado pelo Fausto Vera, bom volante, o Duqueiroz também bom jogador, e o Renato Augusto. Não deve estar 100% o Renato Augusto, mas um jogador que o Fluminense deve ficar muito atento pela bola parada, pela enfiada de bola, e tem a gente viu isso no Maracanã no primeiro jogo, no jogo de ida, que o Renato Augusto fez. Então toda a atenção a esse jogador. É o ganso deles. É isso, o Renato Augusto. Trio de ataque, Mosquito, pelo lado esquerdo.
ou direito, porque fica trocando de posição com o Roger Guedes, que também vai fazer os lados de campo do Corinthians. E o centroavante é o perigoso, bom, fez gol contra o Fluminense, se eu não me engano, no jogo de ida, o Yuri Alberto. Toda a atenção ao centroavante Yuri Alberto. Então vamos falar agora do Fluminense, que é o quarto colocado no Brasileirão, como eu falei, com 45 pontos, um ponto acima do Corinthians, que é o quinto. O Fluminense despachou aí na Copa do Brasil o Vila Nova, o Cruzeiro, um chocolate do Cruzeiro lá no Mineirão, e o Fortaleza. Então essas aí foram as vítimas do Fluminense na Copa do Brasil. O Fluminense tem, além de brigar pela classificação para a grande final da Copa do Brasil, o Fluminense também tem que brigar com suas finanças. Por quê? O Fluminense só conseguirá, até anotei aqui para não esquecer, alcançar a meta orçada se chegar à final. O Fluminense só vai conseguir cumprir a meta financeira para não fechar o ano no vermelho se o Fluminense chegar à final da Copa do Brasil. Tem uma premiação para o finalista na casa de 25 milhões. O Fluminense já garante o vice-campeonato, vai brigar pelo título da competição e já embolsa aí mais 25 milhões de reais em premiação indo para a grande final. Então tem muita coisa envolvida, a camisa do Fluminense, a história do Fluminense, o bicampeonato da Copa do Brasil e o orçamento, para ele não fechar no vermelho e comprometer, podendo atrasar salário em novembro, podendo atrasar também salário em dezembro. Então esses 25 milhões é importantíssimo. Eu não tenho dúvida que os jogadores do Fluminense vão correr pela camisa do Fluminense, pela história, pelo tamanho que esse clube representa, pelo clássico que é jogar em Itaquera contra o Corinthians. Isso motiva qualquer jogador de futebol, ainda mais do Fluminense, e principalmente pelo salário deles, porque o jogador também está muito preocupado em receber no final do mês. Então esse dinheiro, essa premiação é muito importante para o Fluminense. Então vamos lá, vamos para os desfalques. André, infelizmente o André está suspenso, não vai para a partida. Então é uma vaga que surge aí no meio de campo. O Fluminense tem uma dúvida entre o segundo e o primeiro volante. Quem vai jogar no lugar do André, quem vai entrar no lugar do Nonato, que já foi embora. Tem que parar de falar em Nonato, o cara já foi embora, tem que esquecer ele. Então, mas tem duas vagas aí para preencher no meio de campo do Fluminense. Um setor que para mim é muito importante, que é o coração do time. O meio de campo que dá proteção à dupla de zaga, é um meio de campo que cria jogadas para o pessoal do ataque. Então tudo é pensado ali no meio de campo, garantido mesmo. A gente só tem o meio armador, camisa 10, o Ganso. Então André suspenso. Pendurados, atenção, Manuel e Ganso. Perder Ganso ou Manuel para grande final da Copa do Brasil, jogo de ida, é ruim pra caramba. Então toda atenção para esses dois jogadores que estão com 2 cartões amarelos. A gente estava na expectativa do Alexander ser relacionado, né? Teve essa notícia, estava circulando, até o GE noticiou, mas infelizmente o garoto ficou no Rio de Janeiro, não viajou lá para Itaquera para esse jogo importante. Depois não reclama, depois vai precisar de um volante que tenha uma saída mais rápida, que tenha uma qualidade, que chegue mais próximo da área, não vai ter. Daí vai olhar para o banco de reserva, vai encontrar o Wellington, vai encontrar o Iago ou o Felipe Melo. Não vai ter esse jogador de chegada de qualidade no meio de campo. Acho que o Alexander, mesmo jovem, poderia ajudar bastante o Fluminense, sendo uma opção no banco de reserva, mas não foi relacionado. Então vamos falar do time do Fernando Diniz aí, que o Fernando Diniz está sendo especulado na seleção brasileira, meu irmão. Ao nível, ganhou título nenhum. Não ganhou nenhum título. Mas está sendo especulado aí na seleção brasileira. Foi consultado aí o pessoal, o staff, o pessoal que trabalha lá com o Fernando Diniz. Então tá na mira aí. Quem disse isso foi o Mário Cortegana, do Marca, lá da Espanha. Site Marca. Falou aí do interesse da CBF no Fernando Diniz para substituir o Tite após a Copa. Calma, só depois da Copa. Então, dificilmente o Fernando Diniz deve continuar aí na próxima temporada, ainda mais se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil e chegar no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, a dupla de zaga formada pelo Nino e pelo Manuel, na lateral esquerda o Caio Paulista. Meio de campo provável meio de campo, Martinelli e Felipe Melo. Também há uma dúvida entre o Martinelli e o Iago. Provavelmente deve entrar o Martinelli. Eu acho que o meio de campo fica muito engessado com o Iago e o Felipe Melo. Então acho que o Martinelli, pelo menos o Martinelli deve ser um titular garantido aí. Ao lado dele o Felipe Melo, que é mais experiente, tem uma melhor saída de bola da defesa para o meio de campo. Deve fazer a função do primeiro volante, o Martinelli deve sair um pouquinho mais para fazer a função do segundo.
para jogar um pouquinho mais próximo do Ganso, que vai ficar ali na armação da jogada. Trio de ataque, todos conhecem. Arias pelo lado esquerdo, Matheus Martins, espero que o Matheus Martins faça um bom jogo, volte a jogar bem ali pelo lado direito. Vamos precisar muito dele, porque nós não teremos opções interessantes no banco de reserva para o segundo tempo para jogar pelo lado do campo. Só temos o Marrone e o Michel Araújo, que é pouco utilizado, quase não é utilizado. E o centroavante, o Germancano, que fez 2 gols na última partida, voltou a fazer gol e voltou a animar a torcida do Fluminense. O Fluminense tem que ter calma, tem que ter muita calma, o torcedor também. É um jogo complicado, é um jogo que o Fluminense precisa vencer, um jogo que nem o Fluminense nem o Corinthians querem que esse jogo vá para a disputa de pênalti, então deve ser um jogo bem aberto, o Corinthians propondo o jogo, jogando em casa, atacando o Fluminense, e o Fluminense também deve fazer o mesmo jogo, porque as características. O Fluminense não tem como mudar o seu DNA e o seu modo de jogar numa semifinal da Copa do Brasil. Não tem como mudar. E o Fluminense joga muito bem quando joga fora de casa. O Fluminense propõe o jogo, o Fluminense ataca, o Fluminense cria a jogada, o Fluminense vence. E quando é jogo grande, contra time grande, Corinthians, Flamengo, jogos grandes, aí o Fluminense se sente mais à vontade, é jogo que o Fluminense gosta de jogar. Então eu estou muito animado pelos bons resultados fora, pelos bons resultados do Fernando Diniz contra técnicos estrangeiros, e o Vitor Pereira é um português, e pela postura. O Fluminense é um time que não joga no erro do adversário. O Fluminense não é um time que dá a bola para o adversário. O Fluminense propõe o jogo. E a gente viu no Maracanã, no jogo da ida, que o Fluminense, mesmo com o Corinthians com o time completo, o Fluminense jogou o seu jogo, fez uma boa partida e só deixou a partida empatada por erros individuais. Só isso. Os 2 gols foram dados para a equipe do Corinthians. Já teve alguns momentos que o Corinthians foi um pouquinho melhor do que o Fluminense, mas na maior parte do jogo o Fluminense foi melhor. E na minha opinião foi injusto. Vamos confiar. Tem telão nas Laranjeiras. Acho que é R$20 para sócios e 40 para não sócios. Então você pode assistir o jogo lá. Vai ter live aqui no canal, no horário do jogo, para a gente reagir a essa partida. E vamos para a final, mano. Vamos para a final, vamos ganhar esse título. Eu quero ser bicampeão da Copa do Brasil e tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo. Até a live, na hora do jogo. Fui!